Bom, aqui você tem um elétron que é liberado em um campo, tá? O elétron estava em repouso e é liberado nesse campo uniforme. A gente quer saber o módulo, a direção e o sentido do campo, tá? Então vê, ele diz que o elétron ele vai acelerar de baixo para cima, ou seja, esse sentido aqui, ó, de baixo para cima. Como a carga elétrica do elétron é negativa e ele vai fazer esse movimento aqui, ó, é isso de baixo para cima, vai ter que existir uma força para que ele faça esse movimento, tá? Essa força vai ser justamente a força elétrica. Como a força elétrica está apontando aqui de baixo para cima, o campo elétrico vai ter que ser verticalmente para baixo. Então aqui a gente já conseguiria eliminar várias alternativas, como sendo a letra C, como sendo a letra A, beleza? E como sendo a letra E. Então a gente já conseguiria aqui a priori saber mais ou menos quanto é que vai ser o módulo. Agora vê só, para que esse elétron, devido ao fato do elétron ter uma força, ele também tem que ter uma aceleração, tá? Veja que esse meu campo elétrico, eu posso calcular ele como sendo a força que o elétron recebeu dividido pela carga, tá? A carga do elétron é a carga trivial e essa força aqui a gente pode pegar a força resultante, que é o produto da massa pela aceleração que o elétron foi submetido, beleza? Então daqui, pessoal, a gente tem que essa aceleração foi a aceleração que o elétron foi submetido. A massa a gente já tem, a quantidade de carga também, então só resta a gente achar a aceleração, dado que nós temos quanto ele percorreu e o tempo que ele atingiu essa distância, beleza? Então dá uma pausa, tenta achar essa aceleração com essas informações e se não conseguir, volta para cá. Bom, os dados que nós temos são esses. Para a gente achar a aceleração, poderíamos usar aqui a equação horária do espaço, tá? Então, ou seja, y é igual a y0 mais v0y vezes t mais 1/2 da aceleração vezes o quadrado do tempo. Velocidade inicial é 0, a gente pode assumir que a posição inicial do elétron também é 0. Então, y é igual a 1/2 da aceleração vezes o quadrado do tempo. Observa aqui, o y você já tem que vai ser 4,5, o t também. Então, de fato, vai ser uma equação em uma variável só que depende de a, beleza? Então, a vai ser o que, pessoal? Vai ser 2y sobre o quadrado do tempo. Portanto, essa aceleração que o elétron foi submetido vai ser dada por 2 vezes 4,5 vezes o tempo ao quadrado, que está em micro, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, beleza? Então, com isso, a sua aceleração vai ser 10 elevado a 12 metros por segundo a menos 2 ao quadrado, beleza? E aí o problema terminou. Por quê? Visto que o campo ele é dado pela força que o elétron foi submetido dividido pela carga, a gente sabe que essa força é justamente a força resultante, que é o produto da massa pela aceleração, que a gente já achou, dividido pela carga. Então, agora substituindo os dados, a gente tem que o módulo do campo vai ser a massa do elétron vezes a aceleração dividido pela carga, beleza? E aí, com isso, o módulo do campo será dado aproximadamente 5,69 Nm/Coulomb. Então, pessoal, visto que o sentido do campo ele aponta verticalmente para baixo e as alternativas são essas, a gente fica então com a letra D, beleza? 5,69 e apontando verticalmente para baixo.